né, que é de fato, esses momentos são momentos muito difíceis, são momentos muito delicados, e normalmente a gente se provoca a encontrar soluções. Normalmente a gente tem a ideia de que as melhores ideias são as nossas, e são momentos muito críticos. Eu falo isso com muita propriedade, porque eu sempre enfrentei a questão dos alagamentos na minha própria casa, em momentos distintos da minha vida, mas momentos muito importantes da minha vida. E essa chuva de domingo para segundo, na madrugada de segundo, quase entra de novo água na minha casa, chegou na porta. Alguns vizinhos tiveram esse tipo de situação lamentável, mas eu queria, para além de só registrar, também me solidarizar com a família do Tiago, de 6 anos, um menino que faleceu com os desabamentos. Mas eu queria, presidente, fazer alguns alertas aqui para nós enquanto vereadores, para nós que estamos atuando no espaço político, no espaço público. E as pessoas têm muita expectativa na gente, na nossa atuação, mas foi um choque andar na cidade nesses últimos dias. Foi um choque. A gente via toda a equipe do governo funcionando, disposta, caminhando, diversas lideranças, forças políticas, movimentos, grupos, igrejas, dispostos a colaborar com os abrigados, com os desabrigados, a amenizar a dor e a dificuldade das famílias. Mas eu continuo reforçando aqui a necessidade da gente entender os impactos dos aterros em áreas que são visivelmente áreas de alagamento natural, quanto às consequências que cada dia que passa serão mais graves. E a gente precisa sim acionar a universidade, acionar os técnicos que sabem fazer essas leituras, entender a geografia da cidade, que é uma cidade que vive e sempre vai viver situações de enchentes, de alagamentos. O que nós não podemos permitir é que o preço de um tal desenvolvimento seja o sofrimento constante, periódico, às famílias, às pessoas, aos cidadãos. E a gente pega um momento de muita tristeza, mas um momento em que nossa geografia também não ajudou, a maré estava alta, os canais que a gente precisa entender qual é o nível de assoreamento deles para a questão da drenagem. Mas eu vi, presidente, muita gente disposta a colaborar para essa cidade sofrer cada vez menos com esse tipo de situação, mas nós precisamos entender que não é um momento de se fazer discursos, não é um momento de se fazer, de se tirar ideias e grandes ideias que resolveriam o problema de uma hora para outra, porque a gente sabe do processo histórico, a gente sabe do preço do desenvolvimento, volto a dizer, é um preço que tem sido muito caro, e nesses momentos a gente fica se perguntando, o porquê, por exemplo, das famílias que sempre foram acionadas pela Defesa Civil, intimadas pela Defesa Civil quanto à interdição, por exemplo, no Morro de Santana, o porquê delas não saírem dali, o porquê delas não terem uma alternativa. Vou dar aqui um número que eu acho que eu não erro. Foram mais de 10 anos sem se construir uma casa popular, e as pessoas não têm para onde ir. A gente na cidade hoje precisa encontrar, nos momentos de crise, algumas soluções que não são as soluções melhores. Por exemplo, improvisar abrigos, pedir doações o tempo inteiro de várias coisas, que é importante se pedir as doações, mas a gente precisa ter um estoque de armazenamento. Porque a explicação pessoal se... Explicação pessoal, o grande vereador. Desculpa. Então eu avalio, presidente, que esses momentos nos fazem ter aqui uma grande responsabilidade de fazer
acelerar algumas ações que são de fato ações permanentes para garantir que essas pessoas não vivam mais esses lamentáveis fatos. Por exemplo, tive hoje pela manhã conversando com o prefeito e já está em processo avançado de liberação para as construções de 1000 casas populares, e isso precisa construir casa popular para a gente tirar as pessoas dos lugares que elas não podem morar. A cidade precisa retomar esse tipo de prioridade, esse tipo de prática. Isso vale muito a gente cobrar aqui e nos colocar à disposição para colaborar nesse sentido. Mas eu queria encerrar, presidente, com um número que me chamou muito a atenção. Eu tenho falado aqui algumas vezes, e aí eu queria pedir à mesa diretora celeridade para a gente instaurar aqui a CPI que trata dos licenciamentos, porque a linha azul e a linha verde somadas dá aproximadamente 2 milhões de metros quadrados de terra, de terreno aterrado, de aterro. E a gente precisa tratar isso com mais cautela, com mais cuidado, e é esse requerimento que eu pedi mais cedo para encaminhar ao IFE, ao NUPEM e à Secretaria de Meio Ambiente, se ele for definitivo e disser para nós que aquilo impacta diretamente nos alagamentos, nós temos que suspender as licenças daqueles terrenos. Então, presidente, eu queria fazer esse tipo de colaboração e encerrar dizendo que, mais uma vez, me indignou ontem passar pela Avenida Ayrton Senna alagada, o pessoal tentando limpar ali o centrinho, e ao lado do centrinho uma placa já desbotada pelo tempo e um canteiro de obras daquele grande programa Águas Limpas, que foram centenas de milhões de reais, e até hoje nós não vemos uma definição satisfatória para a nossa população. Muito obrigado.